Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, nos honrem com a adesão a esta tribuna do bem, que pertence a todos aqueles que amam as cidades onde nasceram ou decidiram nelas residir. Os comentários, likes, também conhecidos como joinhas, que sejam postados em cada um de nossos vídeos, servirão como estímulo a que este cidadão continue postando matérias em prol da melhoria da qualidade de vida e segurança de todos nós. O tema de hoje é mais um aflito pedido de socorro da população do Rio de Janeiro diante de uma verdadeira zona de guerra que se instalou não só na cidade do Rio de Janeiro, como no estado e como em todo o país. Não é mistério para qualquer pessoa que as cidades brasileiras estão sitiadas por gangues, sejam milícias, sejam grupos de traficantes, sejam ambos. O direito de ir e vir é expressão de retórica. Dizem que os cidadãos possuem direito de ir e vir. Tá? Bela frase, benemérito pronunciamento e triste e questionável verdade, porque simplesmente não mais existe nas cidades brasileiras. O ato de ir à padaria hoje virou uma demonstração de coragem e valentia. Quando se sai às ruas do país, o cidadão não sabe mais se voltará para casa no horário previsto. Andar de ônibus nas cidades brasileiras a mídia demonstra todos os dias é um ato temerário. Os criminosos não estão agora mais interessados só em roubar. Eles também estão se dando a descontração de matar. Matam. Porque não gostaram do olhar do motorista do ônibus. Então mata o motorista. Não gostaram do tempo que ele demorou em entregar o dinheiro. Isso ocorre nas ruas também. A menina tinha um celular de pouco valor, o criminoso não gostou, o tal que assaltou para beber a cervejinha, não gostou, deu um tiro no rosto da garota ou do rapaz. Quantas pessoas têm sido mortas? E a dor da morte dura a notícia televisiva, ou obtida pelo celular. É como se ela se esvaísse dos nossos pensamentos a cada hora.
porque imediatamente após existe uma outra notícia. Então, o que se pode deduzir é que os criminosos, no geral, instalados no país, se habituaram de tal forma à impunidade, à certeza que serão liberados na audiência do dia seguinte, que perderam inteiramente o medo da lei de retorno. Perderam inteiramente o medo. Eles sabem que a audiência de custódia do dia seguinte, eles têm talvez 60% de serem libertados. E mais uma vez a sociedade fará papel de idiota. Todos os direitos são dados aos criminosos e nenhum à vítima. O indivíduo atropela, bêbado, se recusa a fazer o teste de teor alcoólico. Se recusou, então a determinação seria a prisão. Porque no momento que se recusa a fazer o teste de teor alcoólico, ele confessa o terror de ser preso. Ele diz para nós que ele sabe que não passará no teste. Então, a negação de fazer o teste de teor alcoólico deve ser entendida como confissão. O porte de uma arma de guerra não pode mais ser entendido de uma forma tão suave. O porte de arma de guerra tem que ser entendido como uma ação em andamento para a morte de tantas pessoas quanto o poder de fogo daquela arma. Então, o indivíduo que porta uma arma de guerra, ele não pode ser considerado como um delinquente, uma vítima da sociedade. Ele tem que ser considerado como um invasor do território brasileiro. Sim. Ele está ali com uma arma de guerra capaz de matar 500, 1.000, 2.000 pessoas a um só tempo. Ele não pode ser entendido como um descamisado, como aquele jovem que roubou o celular para beber uma cervejinha, como um político irresponsável disse. Não sei se alcoolizado estava quando assim proferiu essa barbaridade. Mas voltando ao criminoso portador de uma arma de guerra. Em minha opinião, não há diálogo para um indivíduo desse. Essa turma tem que ser caçada. O helicóptero da televisão focalizou essa turma. Imediatamente, helicópteros da polícia devem ser dirigidos ao local para abatê-lo. A ele e a todos aqueles que estiverem armados com armas de guerra. Enfim, a sociedade não pode mais tratar esses monstros como cidadãos de primeira classe. Cidadão de primeira classe é o indivíduo que sai de casa para trabalhar e trazer as 3 refeições.
É aquele indivíduo que luta, transpira o dia inteiro para pagar a escola dos filhos, para vestir a família, para viver com dignidade, qualquer que seja o nível de consumo que tenha. Eu não quero saber se o indivíduo tem posses ou não tem posses. Ele tem direitos. Quem não tem direito são aqueles que carregam armas de guerra sem serem autorizados. Nós no Brasil precisamos definir a sociedade que queremos e deixarmos de hipocrisias. As hipocrisias aqui se multiplicam. No dia 30 de abril de 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra, empossado no dia 31 de janeiro do mesmo ano, ou seja, 3 meses depois de empossado, ele fechou todos os cassinos no Brasil. Por óbvio, ele já entrou no governo com essa ideia. No dia que fechou todos os cassinos de uma só vez, ele desempregou 50 mil brasileiros, que entraram na Rua da Amargura na mesma hora. E suas famílias também, porque naquela época a Previdência Social estava engatinhando. Muito bem, ele fez isso por vontade própria, sob a alegação que ia defender a família brasileira, e escancarou as portas para o crime organizado. E transformou um jogo que era legal, pagava impostos e empregava, no mesmo jogo que não deixou de existir, que passou a suportar uma corrupção sem limites, que evoluiu ao ponto que agora está, em que trafega por bilhões. Essa mesma hipocrisia permitiu, há alguns meses atrás, que fosse instalada no Brasil a aposta Bet. A aposta Bet é uma aposta incontrolável que pode abrigar todo tipo de falcatrua. Até corners no futebol que possam ser deliberadamente oferecidos ao adversário, ou cartões amarelos, ou cartões vermelhos. Não é mais nem aquela ideia do vencedor e vencido ou empate, não. Agora pode ser tudo. Qualquer dia desses vão apostar até no uniforme que o time vai entrar em campo. Uniforme 1 ou 2 ou 3. Qualquer dia desses apostam no tipo de camiseta que o indivíduo vai usar por baixo da camisa oficial. Enfim, virou a aposta sem controle, comandada de fora do Brasil e que não emprega pessoas. Enquanto isso, os arautos da falsa moralidade falam em jogos de azar. O cassino tem local certo e definido, emprega pessoas aos milhares, e uma roleta tem 37 opções. 37. A Mega Sena tem 54 milhões de opções. Quer dizer que a roleta com 37 opções é jogo de azar? Se a pessoa tem 37 chances de optar pelo número certo, quer dizer que 37 opções é jogo de azar.
54 milhões de opções não é jogo de azar. Quer dizer que apostar no número de corners, ou de laterais, ou de cartões vermelhos ou cartões amarelos, resultados que podem ser estabelecidos por vontade própria de alguém, não é jogo de azar? Não, isso sim é que é jogo de azar. E o fato de proibir cassinos no Brasil é mais uma hipocrisia que existe no Brasil. E permitir que indivíduos portando armas de guerra não sejam abatidos é de um cinismo atroz. Permitir que estupradores, criminosos de todo tipo tenham saidinhas da cadeia para continuarem delinquindo, eu acho que chega às raias do absurdo, da inversão de valores. Então, fechando o vídeo de hoje, a opinião deste senhor, que já anda na faixa das vítimas preferíveis por assaltantes, pelos meus cabelos grisalhos, é a seguinte: criminosos portando armas de guerra têm que ser caçados na cidade. Eu não posso aceitar um fuzil de 50 mil reais andar livremente no morro por aqueles indivíduos se fingindo de descamisados. Vocês podem notar aí na televisão, ele está portando uma arma de 50 mil reais, de camiseta, bermuda e chinelo. Ele não está portando essa arma de 50 mil reais de blazer ou de smoking. Às vezes calção sem camisa e descalço. Ele vai comprar uma arma dessa com recursos próprios? Não. Existem coisas no Brasil que têm que ser colocadas a nu. E uma delas é essa. Aonde está esse dinheiro que abastece esses criminosos? Asseguro que não é embaixo de colchões. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, da cidade do Rio de Janeiro, que deseja viver num país em que eu sinto arrepios só de ouvir o hino nacional e os símbolos da pátria. Eu não quero sentir arrepios de ver criminosos portando armas de guerra. Estes eu quero abatidos embaixo da terra.